Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os cilindros e cones. Eles parecem o prisma e também quando a gente trabalhou com pirâmides, só que a base não é um polígono regular, a base é justamente uma circunferência, tá? Então, olha, sejam alfa e beta, dois planos paralelos, distintos, R, uma reta transversa aos planos alfa e beta, e C pertencente a alfa, um círculo, ou uma circunferência, né, que você tem lá no plano alfa. Para cada ponto do círculo C, seja P' a intersecção da reta paralela àquela reta R, passando por o ponto P com o plano beta lá embaixo. O sólido assim obtido entre os planos alfa e beta será chamado de cilindro circular de geratriz R, com base C e altura H dada pela distância entre os planos alfa e beta. É isso aqui, olha. Eu tenho um círculo aqui, uma reta geratriz, agora para cada ponto do círculo eu traço uma nova reta, ligando um ponto daquela paralela a R até encontrar o plano aqui embaixo. Essa reta que a gente tem do lado do cone, a gente pode chamar de aresta lateral do círculo, desculpa, do cilindro, a gente pode chamar de aresta lateral ou geratriz. Os círculos que eu tenho embaixo e em cima são as bases, base inferior, base superior, e a distância entre os planos eu chamo de altura do cilindro. Tá? Dizemos que o cilindro circular é reto quando a geratriz R for ortogonal ao plano da base. Olha. Então ele vai ser reto quando eu pego a geratriz e o plano da base forma um ângulo de 90 graus. Tá bom? A área lateral é a área da face lateral, que coincide a área em volta do cilindro, com a área que vai coincidir com a área de um retângulo, que vai ter exatamente a altura H e comprimento igual ao comprimento da circunferência, a base. Como é que você faz, né, para fazer um cilindro? Né, pega um retângulo, você enrola o retângulo, assim, você dá a volta. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é o contrário. Eu tenho o cilindro, eu corto esse cilindro e abro ele. Isso dá um retângulo. O retângulo que aqui é o comprimento da circunferência que eu tenho na base e aqui é a altura que eu tinha do meu cilindro. E essa área a gente sabe fazer, né? 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura que dá H. A área total é a soma da área lateral com as áreas das bases, a base superior e a base inferior. Supondo que o cilindro circular com altura H e raio R, a área lateral SL vai ser 2πrh. E a área de cada base SB é πr quadrado. Portanto, a área total vai ser sempre igual a essa expressão, olha, que a gente pode escrever dessa maneira. 2πr, altura mais o raio da base. A altura do cilindro e o raio da base do meu cilindro. Tá bom? Essa é a área total do cilindro. De modo análogo, a gente também pode definir cilindro elíptico, tomando como base não um círculo, mas uma elipse. Né? Se isso aqui for uma elipse, e eu faço a mesma montagem, formação, pego umas retas paralelas a uma reta dada, e eu construo esse cilindro agora elíptico. É como se você pegasse o cilindro e desse uma espremidinha nele, assim, ele ficasse meio tortinho, né? Meio elíptico. Tá? Usando o princípio de Cavalieri, mostramos que o volume de um cilindro, com área da base SB e altura H, é dado por área da base vezes altura. Exatamente igual à área de um prisma, a área da base vezes a altura. A área de um bloco, né, como a gente fez antigamente, a área da base vezes a altura. Tudo sai pelo princípio de Cavalieri. Exemplo, um pilar em forma circular deve ser apoiado ao chão de um pavimento e sustentar a laje superior deste pavimento. Além disso, ele deve formar um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. Sabendo que o raio da base é de 50 centímetros e a altura do pavimento é de 2,5 metros, pede para calcular o volume e a área total desse pilar. Qual é o comprimento de uma de suas geratrizes? Então vamos lá, vamos fazer um desenho para a gente enxergar quem é esse pilar. Né? Está aqui o pilar. Ó. Ele é um pilar que está apoiado no chão, horizontal, vai bater na laje lá em cima, então esse aqui é paralelo com esse, e ele fica inclinado a 60 graus. A altura do ambiente que eu estou lá
tem 2,5 metros e o pilar 50 centímetros ou meio metro. Lembra que agora, para eu fazer a conta, como eu tenho duas unidades diferentes, ou eu trabalho tudo em metro ou eu trabalho tudo em centímetro. Eu tenho que fazer essa conversão primeiro, tá bom? O volume é a área da base vezes a altura. Isso não muda nada, a gente já aprendeu. Então, a área da base é πr². Então, vai ficar π, ó, estou trabalhando com raio igual a 0,5. Por quê? 50 centímetros é meio metro. Então, eu estou passando tudo em metro, ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,25 π metros quadrados. Já estou passando, já passou tudo para metros. O volume, então, vai ser a área da base vezes a altura, que é 2,5 metros. Isso dá 0,625 π metros cúbicos. Esse é o volume daquele pilar. A área lateral vai ser igual a 2πr, a área só do lado que eu tenho aqui. Ele é o comprimento da circunferência da base, 2πr vezes a altura h. Então, isso é 2π, que vai multiplicar o raio, meio metro, a altura, 2,5 metros. Dá 2,5 π metros quadrados. Essa é a área lateral. Ok? Logo, olha, a área total vai ser 2 vezes a área da base. Então, eu tenho a área lateral. Vou ter que somar ainda agora a área da base. A base inferior e a base superior. Então, mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes o 0,25 π mais 2,5 π. Somando dá 3 π metros quadrados. Essa é a área total daquele pilar. Para calcular o comprimento de uma de suas geratrizes, que eu vou chamar de D, esse comprimento, por exemplo, esse lado aqui, olha, D, uma de suas geratrizes, todas elas vão ter o mesmo comprimento, tá? Ou também conhecida como, se quiser, aresta lateral, a gente vai considerar o seguinte triângulo ABC, ó. Eu vou chamar de A esse ponto, B, esse ponto aqui em cima, e C vai ser a projeção desse ponto aqui no chão, de maneira perpendicular, a projeção ortogonal. Ó. Então vamos deslocar esse triângulo para a gente ver ele melhor aqui. Está aqui, ó, o triângulo ABC. Aqui eu tenho a geratriz que eu quero calcular. Esse ângulo foi informado que é 60 graus e a altura eu sei que é de 2,5 metros. Tá? Como é que eu faço então para calcular D? Bom, se eu sei o ângulo e sei o cateto adjacente, basta eu usar o seno desse ângulo. O seno de 60, a gente sabe que é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está aqui, ó, 2,5 dividido por D. Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ter que ser igual a 2,5 dividido por D. Isolando o D, está aqui, 5 raiz de 3 sobre 3 metros. Esse é o tamanho de uma de suas geratrizes, tá bom? Trigonometria no triângulo retângulo. A gente tem que estar sempre em dia com isso, sabendo isso para poder fazer os exercícios de geometria, tá? Definição. Vamos definir agora o que é o cone. É o que seria semelhante à pirâmide. Seja alfa um plano, C um círculo em alfa e P um ponto fora de alfa. Para cada ponto A do círculo, construa um segmento de reta que começa em P e vai até o ponto A. O sólido assim obtido, pela união de todos os segmentos, é o que a gente chama de cone circular de base C, vértice para o ponto P, e a altura H vai ser a distância do ponto P ao plano alfa. Também podemos tomar em alfa uma elipse. De vez em pegar um círculo, pegar uma elipse. Aí eu teria um cone elíptico, que a gente fala. Ele leva o nome da base. Se a base é uma circunferência, um círculo, cone circular. Se a base é uma elipse, cone elíptico. Tá? Então, está aqui o exemplo. Olha, o ponto P, um círculo, plano alfa, e eu peguei todos os segmentos de P unindo todos os pontos que eu tenho do círculo. Isso é o que a gente chama de um cone circular. O círculo aqui de baixo, a circunferência aqui de baixo a gente chama de base, e a altura é a distância do ponto P exatamente ao plano que eu tenho, que contém a base. Seja O centro do cone, o centro do círculo, desculpa, né? Lá embaixo, de base C.
Dizemos que o cone circular é reto quando o segmento PO for ortogonal ao plano alfa. Ou seja, olha, eu vou pegar aqui ó, o centro desse círculo e eu vou pegar o segmento PO, que está aqui em laranja. Se o PO for ortogonal à base, ortogonal ao plano alfa, eu digo que o meu cone é um cone circular reto. Tá? Nesse caso, todas as arestas laterais, também chamadas geratrizes, possuem o mesmo comprimento, D. A altura H é a medida de PO. Exatamente a medida de PO vai dar a altura do cone. E vale a seguinte relação, olha, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, se eu pegar a altura H ao quadrado mais o R ao quadrado, vai dar a diretriz ao quadrado, que é a hipotenusa. Então a diretriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Está lá o Hzinho, que apareceu depois. Lá, pronto. O volume de um cone de área de base SB e altura H é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. De novo. Normalmente, esses sólidos que a gente tem, prismas e cilindro, o volume é área da base vezes a altura. Se em cima você juntou tudo num ponto só e você passou a ter um cone ou uma pirâmide, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? É sempre isso. Sua área lateral é a área de um setor circular. Agora, veja, quando eu cortar isso daqui para ver qual é, como é que eu monto essa área lateral, qual é a figura que me dá, você pode cortar isso aqui numa diretriz e abrir. Ele não vai dar um retângulo, porque está todo mundo no ponto P. Ele vai dar algo que é chamado de setor circular. Você, na hora que cortar por D, vai dar um setor circular dessa forma, em que aqui é o comprimento da circunferência, 2πr, aqui eu tenho a diretriz D, esse é o ponto P, que é o vértice lá em cima. E essa área lateral, quando você faz o cálculo dela, está exatamente π vezes R vezes D. O valor dessa área aqui. Tá? É π vezes R vezes D. Na verdade, é como se fosse base vezes altura, a base 2πr vezes a altura, que é D, dividido por 2, como se fosse um triângulo. Base vezes altura, só que a altura se considera como sendo D, dividido por 2. Então, na verdade, a área desse setor circular é πr vezes D. Tá? Logo, sua área total, que é a soma da área lateral com a área da base, vai ser dada assim, olha. πrd, que é a área lateral, mais πr quadrado, que é a área da base. Portanto, você pode escrever isso como sendo πr, que multiplica a geratriz mais o raio da base. Tá bom? Exemplo, ó. Do interior de um cubo de lado L, é retirado um cone circular, cuja base está inscrita em uma das faces desse cubo. Então, aqui, ó, a base do meu cone está escrita lá naquela face lá embaixo. Ó. Inscrita, quer dizer, ela é tangente aos 4 lados daquele quadrado. Né? O cubo, todos os lados são quadrados. E o vértice é um dos vértices do cubo. Então, pegou o vértice aqui em cima. Olha. Esse é o vértice do cone também. Tá? Oposta a essa face. Bom, calculando o volume, calcule o volume resultante. Quer dizer, eu tirei esse cone daqui, eu quero saber quanto é que sobrou de volume. Tá? Bom, o volume que eu quero calcular, então, vai ser o volume do cone todo, do cubo, menos o volume do cone. Né? Você tem o cubo, você tirou o cone, qual que é o volume resultante? É o volume do cone, do cubo, menos o volume do cone. Tá? O volume do cubo a gente sabe calcular, né? Se o cubo tem lado L, é a área da base L vezes L quadrado, vezes a altura que é L, dá L ao cubo. E o volume do cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Então nós temos que descobrir qual é a área da base, para isso eu tenho que descobrir qual é o raio da base. A altura desse cone é L. A altura não tem problema, porque está aqui a altura, é exatamente essa aresta do cubo. Tá? Como a base do cone é um círculo inscrito na face do cubo, seu raio vai ser L sobre 2. Porque, olha, é tudo tangente. Então você vai traçar aqui os pontos tangentes, olha, o centro do círculo vai cair exatamente no centro do quadrado. Então quanto é que vale o raio aqui, que é essa distância aqui, ó? Tudo isso aqui vale L. Eu quero o quê? Só metade. Ou seja, L sobre 2. Então, o raio que eu tenho lá da base é L sobre 2.
Portanto, a área da base é π vezes o raio ao quadrado, que vai dar π sobre 4L², né? Eleva isso aqui ao quadrado, é L2 sobre 4, trouxe o 4 aqui para baixo. O volume do cone, então, é 1/3 da área da base, π sobre 4L², vezes a altura, que é o próprio L, ó, a altura aqui, ó. É o próprio lado do cone, L. Então, fazendo a conta aqui, vai dar π sobre 12L². Bom, o volume que eu quero calcular, volume do cubo menos o volume desse cone. Então, é L² menos π sobre 12L², que eu posso escrever como sendo 1 menos π sobre 12L², ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos ver um sólido muito especial. Nós vamos trabalhar com a esfera. Como a gente fez com a circunferência lá atrás, uma aula só para ela, nós vamos fazer agora uma aula só para a esfera também, ok? Até lá, gente.